Olá, muito boa tarde. Analisar e descobrir as mensagens dos textos da Bíblia. É essa a proposta que lhe fazemos em cada sexta-feira, mas hoje queremos acrescentar propostas de leitura para dias de descanso, que temos feito, como temos feito, aliás, ao longo deste mês. Hoje contamos com a presença do biblista Padre João Lourenço. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. E são também suas, Padre João, as propostas que pedimos para fazer a quem nos está a ver e a ouvir. São dias em que, com muita frequência, felizmente diria, se abrem alguns livros para leituras em dias de repouso. Estou a ver aqui 3 volumes que trouxe. São propostas que fazes a quem nos está a ver e ouvir? Sim, antes de mais, boa tarde. Eu sei que o tempo de férias é propício para algumas pessoas complementar um pouco o descanso também, ou uma outra dimensão desse descanso, que é o reforço da cultura e da informação, através das leituras de textos. Atrevi-me, face ao pedido que me foi feito, a selecionar 3 livros. Não vou com isto dizer que são prioridades especiais, mas creio que têm uma mensagem, cada um deles, muito oportuna e diria mesmo uma mensagem daquelas que pode descontrair um pouco. Não são leituras pesadas, são leituras relativamente agradáveis e as 3 obras que eu trago, uma é naturalmente uma referência, que é de Simone Weil, A Experiência de Deus. É uma obra que faz parte da sua coleção chamada Cadernos de Marselha, do período em que ela aí viveu. A Simone Weil é uma autora notável, uma pensadora também com uma boa fundamentação cristã e bíblica, mas tem uma reflexão que vai para além disso, muito fundada no pensamento grego. Portanto, ela é uma pensadora, eu diria, humanista clássica, que viveu um curto prazo. Ela nasceu em 1909, morreu em 1943, o que significa que foram 34 anos. Morreu em plena Segunda Guerra Mundial, não é? Morreu em plena Segunda Guerra Mundial e provavelmente fruto do labor que ela colocou na sua dimensão empenhativa social, porque para além da escrita, do pensamento, ela procurou também colocar-se ao serviço dos grupos e das classes que mais sofriam, e por isso também teve de emigrar, esteve em Marselha, foi aos Estados Unidos e depois contraiu uma doença que na época era profundamente, era quase a morte decretada, que foi a tuberculose. E esta obra é uma obra, eu diria, com um pensamento muito profundo, um bocadinho ao gosto de Simone Weil, que anda, que percorre cenários e diversidade de cores e de pensamentos, combinando entre eles numa perspectiva, como há pouco dizia, muito humanista e muito livre. Nesse sentido, acho que é uma belíssima obra para ler, porque tem também esta componente, não é uma obra cansativa, nem exige um pensamento, eu diria, consecutivo. Portanto, não é pesada, é bem pelo contrário, pode-se ler livremente. Depois faz um respigo daqui, dali, dacolá, o que permite ainda mais fazer vir ao de cima a riqueza desse mesmo pensamento. Sem dúvida nenhuma inspiradora para os dias de hoje, sim, e muito citada também. Aliás, ela teve sempre uma presença cultural muito significativa. Inspirador também, acredito que sejam estes diálogos do Papa Francisco, dos pobres para o Papa e do Papa para o mundo. Sim, são 7 reflexões do Papa que procura responder a questões que lhe são colocadas, exatamente na linha do título, colocadas por pobres, pela a sua atenção aos pobres, pelas perspectivas que ele apresenta em relação aos pobres e a vontade que o Papa tem de dar aos pobres um lugar de destaque no seu pensamento e também diria na centralidade da Igreja. E, portanto, também são reflexões muito leves partindo de casos.
casos e perguntas. E tudo isso faz também deste livro, para além de ser muito curto, tem 110 páginas, creio eu, ou nem tanto, para além da introdução, são 7 reflexões, como disse, que estão um bocadinho organizadas por temas dentro dessas perguntas, mas que resultam, eu diria, num jeito quase livre, espontâneo, que o Papa tem de responder. E, portanto, também essa obra é ilustrativa e, ao mesmo tempo, eu diria que é o eco de uma realidade social em que todos nos sentimos envolvidos. E reflete o que é o compromisso do Papa nessa proximidade e atenção? E reflete o que é o compromisso do Papa desde a sua experiência como arcebispo de Buenos Aires, não é? Portanto, não é apenas uma voz que vem do magistério papal, mas é uma voz que vem dentro do interior da própria Igreja, que ele agora dá mais eco. Eu diria, no lugar e na função que ocupa, na missão que tem, dá-lhe mais centralidade. Mas o tema é inerente à sua identidade cristã. A terceira proposta do Padre João Lourenço é este volume, A Misericórdia como Categoria Política, de Cristina Sá Carvalho. Acredito que seja essa categoria da misericórdia também é que marca muito o pontificado do Papa Francisco. Que ligação também encontramos aqui, não é? Efetivamente, esta categoria também marca muito a missão, a identidade da função do Papa. E também da função política? O Papa combina muito bem. Nós, muitas vezes, ao olhar de fora, temos certa distinção, temos certa dificuldade em estabelecer uma distinção onde é que acaba a dimensão social, a dimensão política, a dimensão religiosa, o espiritual. Eu creio que não é muito fácil definir estes âmbitos, estas fronteiras. Elas não são demarcadas com aqueles marcos que nós temos nas estradas, a dizer vir para aqui ou vir para acolá. Até aqui é permitido, aqui não é permitido. Eu creio que o Papa faz aqui uma simbiose, uma síntese e uma harmonia fortíssima entre as questões políticas e sociais e esta categoria de pensamento que é a misericórdia, que nesse sentido eu diria que é inovadora da parte do Papa ao introduzi-o na reflexão social contemporânea. Ora, a Cristina Sá Carvalho, felizmente é uma colega de docência na Universidade Católica, fez agora uma tese de doutoramento e, por isso, dos 3 livros que eu trouxe e das 3 sugestões que apresento, porventura esta é a obra que exige, eu diria, exige mais concentração. É mais académica, será? É um bocadinho mais académica. Mas esta parte, porque se trata de uma tese de doutoramento, mas esta parte é a parte, eu diria, mais doutrinal da tese. Eu a trouxe aqui porque acho que é muito rica esta categoria, porque ela hoje começa a fazer parte também da nossa própria reflexão. E para muitos crentes, principalmente para muitos pastores, esta categoria deve ser considerada e deve ser usada. E não usada apenas como uma categoria de espiritualidade, mas uma categoria de envolvimento social. E devemos falar dela. E a Cristina faz isso com profundidade. A obra está muito bem elaborada. A leitura é relativamente leve. Neste volume não estão propriamente aquelas partes que as pessoas têm medo quando vem uma tese, porque são as questões introdutórias, os esquemas, sem mais. Nada disso está aqui. Isso virá em posteriores anexos que ela irá publicar. Mas é uma obra muito agradável e a Cristina Sá Carvalho deu a esta obra e ao seu estudo aquilo que a tem caracterizado na vida sempre, que é a sua paixão pedagógica. A sua psicologia, a área da sua psicologia é a pedagogia. E ela introduziu aqui isto, indo buscá-lo ao Papa. Eu não vou dizer que ela tenta transferir para si também esta preocupação do Papa, mas que a Cristina empresta aqui uma dimensão pedagógica muito, muito direta e muito envolvente, daí que eu sei que ela está a pensar publicar coisas nesta área destinadas também aos professores, aos docentes, para aquelas cadeiras que hoje fazem parte do currículo escolar,
que têm um envolvimento da cidadania, da formação pessoal, etc, etc. Portanto, eu acho que é também uma obra oportuna e tem aqui uma série de reflexões e de documentação, uma obra bem documentada, cuja fonte principal, devo dizer isto, cuja fonte principal é o pensamento do Papa. Muitas vezes já analisado, mediado por outros estudos, mas a fonte está lá. Uhum. Enfim, para motivar também a leitura, que nova abordagem é esta de dar à misericórdia esta categoria política? Eu acho que é assim. Nós temos uma tentação muito grande de pensar, existe uma tentação muito grande de pensar que a misericórdia é uma coisinha de piedade. Uma coisinha piedosa, uma coisinha de piedade, uma coisinha de ter, uma coisa de ter compaixãozinha, e às vezes falta aqui, primeiro, antes do Papa, o sentido da palavra profética. A misericórdia é uma categoria veterotestamentária, profética, muito forte e muito rica. E aí eu diria até, por exemplo, nas palavras de Oseias e de Amós, etc., e de Isaías, com alguma virulência. Quando digo virulência, não é violência, é alguma incisão. A necessidade de transformar e de dar a isto não apenas uma racionalidade lógica, como nós hoje temos na vida política, mas mais do que isso, ir para além da atenção que merece todo aquele que, porventura, não está no nível de ter voz ativa. E, portanto, a misericórdia é também dar voz e fazer realçar aqueles que, mesmo sem voz, são valores fundamentais da sociedade de hoje. Uma motivação também para a leitura deste livro de Cristina Sá Carvalho, assim como do Papa Francisco e este de Simone Weil, que o Padre João Lourenço aqui propõe para estes dias de descanso. Nós vamos dar atenção também a outros textos, os textos da Bíblia que são lidos nas missas de domingo, e antes da análise que pediremos ao Padre João Lourenço, vamos escutar o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Padre João Lourenço, que ousadia constitui este discurso do Pão da Vida? Ora, este discurso do Pão da Vida, do capítulo 6 de São João, que se vê agora nesta quadra, durante alguns domingos, quebrando o ritmo do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho deste ano, que é o que temos vindo a seguir ao longo do ano B, este enquadramento litúrgico aqui tem exatamente como função, segundo o meu parecer, que não sou um liturgista, mas tento ler a intencionalidade da liturgia, segundo o meu parecer, tem como objetivo também dar um contributo sobre um tema muito próprio deste período do ano, desta fase, desta estação um bocadinho de descanso, em que as pessoas podem perder um bocado o sentido daquilo que são as prioridades. Qual é a prioridade da vida? E a liturgia deste domingo, as 3 leituras, procuram mostrar-nos que a prioridade da vida está no sentido. Não no uso das coisas, mas no sentido que emprestamos às coisas e o sentido que damos à nossa própria
eu diria, a nossa própria caminhada, o nosso empenho existencial. Há uma dinâmica existencial que está sempre presente na Escritura. Um dos temas fundamentais da teologia bíblica é o tema da vida. Mas, atenção, não é apenas o tema da vida em quantidade de anos. É o tema da vida em qualidade da experiência existencial, da experiência vivida e partilhada. E este texto do capítulo 6 procura colocar em um acento que esta qualidade de vida que somos chamados a viver não se consegue se não for alimentada, se não for saciada, se não tiver um horizonte como fonte e como fundamento que possa corresponder, no fundo, às aspirações. Ou seja, as coisas são todas boas, elas fazem parte do nosso cotidiano e nós podemos, também, e muita gente fica só por elas, mas isso é encurtar, isso é ter uma vida, porventura até em quantidade de coisas que nos distraem do sentido da vida para passar a uma vida de qualidade que nos leva à fundamentação dessa vida, abrir horizontes e fundamentos para que a vida tenha, de facto, um sentido grande. E esse texto está um bocadinho enquadrado nisso, servindo-se de uma linguagem que era comum aos judeus, porque vem da experiência do Antigo Testamento, a questão do maná, de Moisés, etc. Mas não nos devemos ficar, e isto aqui é sempre o perigo, não é? Podem já cair em cima muitas vozes, de desmitificar um pouco alguns logiones, algumas parcelas da linguagem usada. A questão do comer e do beber significa, acima de tudo, saciar-se. Encontrar em Cristo, de facto, o alicerce dessa comunhão. Não é mastigar, não é digerir. Ou seja, pode ser digerir em termos espirituais, Sim. mas não é digerir em termos estomacais. Portanto, lá está, é o sentido que falava, não é? Isto é, de facto, a descoberta do sentido. Jesus diz, pois, o verdadeiro, como já no Antigo Testamento, a primeira leitura, abreviando um bocadinho, já nos fala de que a sabedoria prepara um banquete àquele que crê, e esse banquete consiste em quê? Em procurar, vamos lá dizer, ser sábio, ser prudente, ter bom senso. O vinho de comer é esse convite. E aqui temos essa expressão centrada em Cristo. Cristo é plena sabedoria, como no Antigo Testamento já se falava desse banquete que a sabedoria dá porque sacia, porque abre horizontes, porque deixa o coração do homem banhado por uma riqueza nova, inundado por uma expressão de vivência nova. Aqui Jesus associa isso à sua plenitude, ou seja, a plenitude da vida está em assumir a plenitude de Cristo, como ele também assumiu a plenitude do Pai. E na primeira leitura recorrendo a uma linguagem proverbial, ainda não é? uma linguagem coloquial, familiar, comparando a sabedoria a uma dama honorífica, que tem um banquete para oferecer àqueles que a procuram. E esse banquete está exatamente no alimentar-se e ganhar experiência, ganhar horizonte, superar um pouco aquilo que são as sensações do imediato. Não reduzir a vida do homem apenas a uma sensação imediata do consumo, enfim, daquelas coisas que são o cotidiano de hoje. Nesse sentido, até comparei, estava lendo partes do livro de Simone Weil e estava dizendo, olha, esta jovem alimentou muito do seu pensamento aqui. E por isso ela teve este horizonte e esta reflexão grande, apesar da curta quantidade em termos de anos da sua vida. Procurai compreender qual é a vontade de Deus. É uma frase da segunda leitura, Carta aos Efésios, não é? Sim. E que sintetiza também isto que está Sintetiza isto mesmo, quer dizer que o crente não deve configurar-se, como diz noutro local, àquilo que são, enfim, os imediatos, os instintos e os apetites imediatos, de que, enfim, nós por eles todos passamos, mas todos somos também convidados a ir mais além disso, não é? Mais além disso.
A reflexão de Paulo aos Efésios é muito bonita porque Paulo vive numa cidade. Assim como tinha vivido em Coríntio, que tinha também muitos desses problemas, em Éfeso, Paulo sente que as pessoas estão demasiado voltadas, absorvidas por toda aquela idolatria, por todo aquele consumo de uma grande cidade cheia de atrações múltiplas, mas com pouca vivência e com pouco empenho. Aliás, a idolatria antiga tinha um bocadinho os ídolos antigos tinham um bocadinho isto. Reduzir os homens à projeção dos ídolos. E fazer com que os ídolos sejam a expressão, que são pequeninos, não é? São fabricados pelas mãos do homem e, portanto, são limitados. Mas era exatamente matar a sede de infinito, matar a sede de absoluto, matar a sede de transcendência. E em Éfeso temos o mesmo problema. Por isso é que Paulo diz, não vos conformeis e procurai ir para além do imediato de cada dia. Desafios também e mensagens para estes dias de descanso que Sim, podem ajudar esta devolução do sentido. Como eu acabei, ou iniciei a reflexão sobre os textos da liturgia, eu creio que o que está aqui presente é exatamente isto, deixar aos crentes, neste período de uma certa esterilidade de pensamento e de iniciativa, de procura, incutir objetivos e deixar desafios para uma certa procura e um certo empenho na fundamentação da própria experiência existencial e vivencial de cada um de nós. Eu creio que isto é extremamente oportuno, não é apenas porque a liturgia o recomenda, mas é porque, no fundo, nós sentimos isto. O calor e as férias amolecem. Sim. E nós precisamos de rejuvenescer cada dia. Fica esse desafio também para estes dias e agradeço, Paz Valença, ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. Muito obrigado. Boas O prazer férias. foi meu e desejo também a todos, para além de boas leituras, desejo bons dias de descanso. Bons dias de descanso. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, e estas são, de facto, propostas que podem marcar os dias de descanso ao longo deste mês de agosto. Votos de boas férias, se for o caso. Bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.